Olá, boa noite a todos. Uma grande alegria estarmos aqui reunidos nessa noite, no primeiro dia do Congresso Virtual da UFBA de 2021, numa mesa que é tão importante para mim, tão cara, né? Com um tema extremamente relevante e que interessa a diferentes pessoas de diferentes lugares, né? Então, nós temos a grata satisfação de conversarmos hoje à noite com a professora Carla Daniele de Sá Maciel Luz, é professora da Univasf. Carla é professora doutora do curso de Psicologia da Univasf, está coordenadora de acessibilidade e inclusão nessa universidade e há mais de 20 anos trabalha com inclusão social de pessoas com deficiência. E hoje nós vamos conversar sobre um projeto que é desenvolvido pela Carla na Univasf, nomeado como Inclusão Começa em Mim, algo que é extremamente importante de nós todos refletirmos como sociedade do nosso papel dentro do que a gente nomeia como inclusão, né? Então eu convido a todos a participarem conosco. É uma alegria muito grande a gente poder discutir sobre isso e gostaria de já, desde agora, convidar a todos que, se tiverem perguntas, vocês podem fazer, que a gente vai repassando e já vai conversando e respondendo as perguntas que aparecerem aqui. Antes de nós começarmos, e eu finalmente dar as boas-vindas à Carla, eu gostaria muito de agradecer ao Congresso Virtual da UFBA, a toda a equipe técnica que está dando suporte para que esse evento aconteça, aos intérpretes, Davi e Lisandra, da Univasf, que estão compartilhando esse momento conosco. O NAP aqui da UFBA está envolvido em outras atividades simultâneas que estão acontecendo aqui, e felizmente, então, nós podemos contar com a colaboração da Univasf nessa atividade. Então, agradeço a todos por este momento que é muito precioso e eu tenho certeza que vai ser de muito aprendizado para todos nós. Carla, minha amiga, muito obrigada por estar aqui conosco, por deixar teus meninos aí por uma hora para poder conversar aqui conosco. Seja muito bem-vinda à UFBA, que esse possa ser o primeiro de muitos outros encontros e de muitas parcerias entre UFBA e a Univasf, que a gente possa compartilhar muito em diversos momentos. Muito obrigada por poder estar aqui conosco. Sinta-se bem-vinda e tem toda a palavra para você poder se apresentar, por favor. Oi, Desirê, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está conosco, né, o Davi, a Lisandra, o Rodrigo, a Helena, que estão aí nos bastidores também. Eu quero te agradecer imensamente o convite, a confiança, a parceria, né, nós somos parceiros de alma e de afeto, e vamos bater um papo, né, sobre que inclusão é essa, afinal de contas, se eu não tenho deficiência, se eu não tenho filho com deficiência, se eu não tenho ninguém na minha família, o que é que inclusão tem a ver comigo, né? Então, a gente vai bater um papo bem nesse sentido. Gostaria que quem estiver aí nos acompanhando no chat fique muito à vontade para fazer perguntas, para trazer suas colocações, e vamos conversar sobre essa inclusão que, antes de qualquer coisa, começa em cada um de nós. Perfeito, Carla. Então, para a gente começar a esquentar os motores, porque eu sei que a gente, quando começa a conversar, a gente sempre tem muito papo, muita coisa para falar. Eu acho que a gente poderia começar, Carla, falando sobre o que vem a ser inclusão, né? Porque a gente fala tanto a respeito disso, e a gente percebe que as pessoas também falam sobre inclusão como se já estivessem totalmente apropriadas do que significa. Então, acho que a gente poderia começar por aí, sobre o que significa a inclusão, antes de entrarmos na discussão sobre o projeto propriamente dito.
Sim, sim, a perspectiva de inclusão, Desirê, é antes de tudo uma perspectiva humana, onde a gente não precisa reinventar a roda para ser inclusivo. A perspectiva inclusiva, efetiva, cotidiana, presente em nossas narrativas e ações, ela diz respeito a uma compreensão de que gente é gente, não importa a forma como está no mundo. Então, quando eu entendo isso, quando eu entendo que a condição humana é lícito a condição humana se apresentar em sua trajetória existencial de muitas formas, derruba muita coisa, né, derruba meus preconceitos, derruba os meus sentimentos atravessados em relação à multiplicidade dessas existências. Então, inclusão é, acima de tudo, compreender que cada existência existe como lhe é possível, e isso é o bastante. Ótimo, Carla. Assim, acho que a gente tem começado a discutir atualmente, né, a questão do entendimento da característica humana, a deficiência como parte das características humanas, no momento que a gente fala sobre inclusão, a gente precisa entender este lugar dessa pessoa a partir das características que ela tem, não é? Isso, Desirê, exatamente, exatamente. Então, o projeto Inclusão Começa em Mim, Carla. Explica para gente sobre esse projeto, como é que ele é desenvolvido, quem participa dele, né? Como é que é esse projeto que é tão interessante. Tá, perfeito, querida. Então, o projeto Inclusão Começa em Mim, ele iniciou em 2015, exatamente com as nossas inquietações, né? Eu trabalho com inclusão desde 99, né? Estava no primeiro período da graduação, quando me envolvi com a comunidade surda, primeiro curso de Libras ali em Recife, e passado determinado período, eu me dei conta de que por mais que a gente faça, eu não sei se quem está nos ouvindo tem essa percepção, já conversei mais cedo com você, sei que você tem, por mais que a gente faça, a gente olha para a sociedade e a gente acaba não vendo uma sociedade inclusiva de fato, né? De fato, a gente vê muita coisa, a gente vê. Tá, avançar, avançou, mas a gente ainda está muito longe de ser uma sociedade inclusiva verdadeiramente. Quando eu falo ser uma sociedade inclusiva, eu estou querendo dizer assim, a gente está muito longe de estar com a nossa família num restaurante, num shopping, num casamento, e ver chegar uma família de pessoas com deficiência e a gente não parar para olhar, e a gente não questionar o que é que eles estão fazendo ali, como é que eles vão fazer o pedido da comida deles, né, chegou aquele momento no casamento que a banda vai tocar, todo mundo vai dançar, aí levanta aquele casal cego e vai dançar também, e fica todo mundo, né, e para, e de repente eles chamam mais atenção do que a noiva. Então, todos esses aportes sociais cotidianos, eles são indicativos de uma sociedade excludente. E aí onde a gente começou a pensar, poxa, o que está faltando? Por que a gente faz? Chegou um ponto de eu ter um encontro com um determinado grupo, fazer formação com eles, um ano depois eu me reencontrar com esse grupo e eles estarem na estaca zero, na mentalidade excludente. Então foi quando veio a compreensão, assim, inclusão começa em mim, inclusão precisa começar em cada um de nós, e inclusão ser uma prática cotidiana. Ainda há uma ideia de que a inclusão, com todo respeito às especializações, às pós-graduações, mas a gente insiste em perpetuar a ideia, Desirê, de que para eu ser alguém inclusivo, eu preciso ir em Harvard, fazer a da pós, aí eu volto e eu dou bom dia para um cego. Aí eu sou inclusivo. E não é nada disso, né? É um troço muito simples. As crianças, um braço do Inclusão Começa em Mim é o Inclui Kids, que eu vou falar um pouquinho, né, e as crianças captam isso muito rápido, né, eu vejo isso nos meus filhos, sabe, assim, a gente vai para o aniversário de uma criança,
com síndrome de cri do chá. Foi a primeira vez que o meu filho, Joaquim, de 4 anos, viu o amiguinho. Quando ele desceu do carro, ele correu, assim, ele se atirou em cima da cadeira de roda do amiguinho e se abraçou com ele. E a mãe ficou assim, meu Deus, sabe? E o Joaquim simplesmente deitou no colo dele, sabe? Depois pegou o copo de suco e deitado no colo do amiguinho. Eu devia até ter separado essa foto para compartilhar com vocês, sabe? E assim, que lição ele nos ensinou? 4 aninhos, do tipo assim, tá, é só meu amiguinho. Então, Ou realmente, é seja, uma inclusão que começa em cada um de nós. Ou seja, quando você está falando de inclusão começa em mim, é porque você está querendo dizer de um movimento que é muito maior do que simplesmente um movimento formativo, quer dizer, não diz respeito apenas a um curso que eu vou fazer, mas todo um movimento que é interno, de decisão interna, de entender quem é a outra pessoa com quem eu estou convivendo, e que isso, para que a gente tenha uma sociedade que seja inclusiva, a gente também precisa pensar em como que a gente pode propiciar desde as crianças, para que elas já cresçam em uma Sim, sociedade que respeite as diferenças, que respeite as pessoas como elas são, não é? exatamente, Desirê. Eu costumo dizer que o inclusão começa em mim só existe porque a gente não aprendeu quando era criança. A minha esperança, quando a gente faz incluir kids, porque inclusão começa no pequeno coração, é que trabalhando com as crianças o incluir kids, eu não precise fazer inclusão começa em mim lá na frente, sabe? Assim, para elas vai chegar outra coisa, né? Eu tenho uma experiência com o meu mais velho, de 8 anos, de uma vez a gente está no shopping e ele viu um homem sem braços. E quando foi à noite, eu achei que ele nem tinha percebido, quando foi à noite, eu colocando eles para dormir, ele disse assim: "Mamãe, você viu aquele homem sem braço?" Eu disse: "Vi, meu filho." Aí ele disse assim: "Poxa, mãe, ele não tinha braço." Eu, "Tá, ele não tinha braço, e daí?" Né? A gente existe tendo os 2 braços, tem pessoas que existem tendo um braço, tem gente que existe sem 2 braços, pronto, a gente encerrou ali a conversa, né? Então, assim, muito simples, eles têm, graças a Deus, eles têm acesso a Libras, e a professora de Libras dele é uma querida que é surda, é professora da comunidade surda, né? Então eles têm esse contato desde muito pequeno, dificilmente eles terão uma visão estereotipada. Então, uma forma da gente atuar na inclusão começa em mim é pegando realmente as crianças, né? Trazendo isso para elas, para a realidade delas. E aí o inclusão começa em mim surgiu dessa perspectiva, Desirê, nós acreditamos que se a gente não entender que a inclusão é um compromisso de cada um de nós, a gente não vai conseguir avançar. Enquanto eu ainda achar a inclusão uma coisa linda, mas ela diz respeito à mãe do autista, à professora do AEE, eu não vou sair do canto, aquilo que eu estava falando para você mais cedo, o padeiro precisa ser inclusivo, né, o dono da padaria da esquina, o dono da cantina da universidade, sabe, não tem uma coisa que eu digo, a pessoa com deficiência, ela saiu de casa e ela não volta mais, né, então onde você botar os pés, eles vão estar lá. E é realmente nós acreditamos nessa inclusão que começa em cada um de nós. Eu acho que é muito interessante, porque agora, ano passado, na pandemia, você fez uma entrevista com uma professora ou uma pessoa que ela é cega e ela estava colocando toda a experiência dela e do marido no cuidado com os filhos e tudo mais. Quer dizer, se fala sobre inclusão, se fala sobre a presença da pessoa com deficiência dentro da sociedade, mas como se isso estivesse limitado ao ambiente de sala de aula, alguma coisa assim. Então, é interessante, é importante que a gente possa rever isso, porque a pessoa com deficiência não está só na sala de aula, ela tem vida, está na vida, é como tu acabou de dizer, né? Colocou o pé para fora de casa e não volta mais. Então, esse movimento todo é extremamente importante para que a gente possa refletir de que a gente precisa mudar o nosso olhar para quem está do nosso lado mesmo, né?
Isso, Desirê, é muito interessante, porque assim, como se não bastasse toda a crueldade, eu queria deixar bem claro que eu falo do lugar de pessoas sem deficiência, e vamos parar de dizer que todos nós temos deficiência, porque nós não temos, né? Deficiência de caráter não conta nessa discussão toda, né? Os meus alunos, inicialmente, eles gostam muito disso. Ai, professora, mas todos nós temos deficiência, o problema é que a deles é visível e não, a gente não precisa ficar se igualando, a gente é diferente. E quando eu digo que a gente é diferente, quem tem e quem não tem deficiência, não significa que a gente é melhor ou que a gente é pior, a gente só é diferente. A gente precisa encarar isso de frente, a gente precisa quebrar essas concepções, né? Então, a gente precisa entender, como se não bastasse, assim, todo o processo sócio-histórico cruel que a gente fez com eles, ou a gente excluiu totalmente, a gente matou, a gente aprisionou, a gente encarcerou, a gente tornou a atração cissense, a gente desprezou, a gente impôs a esse grupo uma carga místico-religiosa terrível, sabe? Hoje a gente continua, de certo modo, replicando esses comportamentos, essas atitudes, através de outros aportes. E um deles é esse, Desirê, da gente ainda achar que pode decidir onde a pessoa com deficiência entra ou sai, onde ela faz parte, né? Então, fala em inclusão, todo mundo pensa educação, né? Mas a gente está discutindo a inclusão hoje que está no motel, você falou aí das lives, a gente fez uma live com 2 casais cegos que eles trouxeram a experiência da sexualidade, nossa, quando chegou na parte do motel, assim, a live bombou, né, porque eles têm experiências, assim, terríveis de pegar o Uber, e quando eles dizem para o Uber, é para o motel tal, já começa ali, né, do motorista perguntar assim, vocês vão fazer o quê no motel? Assim, como é que vocês vão fazer o quê no motel? Mas enfim, né? Então, assim, o lugar deles é qualquer lugar, é onde eles quiserem estar. O lugar de uma mãe com uma criança com deficiência é onde ela quiser estar. Ah, porque eu não estou preparado. E aí é onde começa o problema, sabe, Desirê? Porque essa história da preparação, ela se torna um legitimador da minha postura excludente. Vou explicar. Eu vou com os meus filhos para um parque, para um resort, para um hotel, e lá tem um recreador. E aí tem criança Down, tem criança autista, tem criança cega. Esse recreador, e não é, veja, gente, eu não estou falando aqui de um profissional, tá? Mas esse recreador, ele vai justificar a sua a sua dificuldade de lidar com essas crianças, dizendo que não está preparado, e a gente faz isso o tempo todo, é a escola que rejeita, é o hospital que rejeita, né, e a gente vai estar preparado quando? Nunca, nunca, sabe, porque você vai ter aquela pessoa que vai dizer assim, olha, eu me preparei para os autistas, né, esse daqui é Down, então eu já não sei o que, gente, você não vai estar preparado nunca, e sinceramente, essa inclusão não é uma inclusão de técnica, é uma inclusão de coração. Porque tem uma diferença, Desirê, eu posso dizer para os pais que eu não estou preparado, mas eu posso dizer, apesar de eu não estar preparado, traz teu filho, eu vou aprender com ele e com vocês. Se você me permite, eu queria contar um exemplo rapidinho, porque isso foi gritante na minha vida, isso está no nosso trabalho em inclusão de um canto a outro. Nós tivemos uma estagiária, Desirê, de psicologia, ela não foi minha estagiária, ela foi estagiária de uma outra colega. E o primeiro paciente dela foi de um grupo de atletismo paralímpico. E ninguém havia dito para ela o curso de psicologia inteiro que ela trabalharia, ela poderia ter pacientes diferentes. Ela se preparou para aquele humano padrão, né, e a psicologia trabalha com a fala, com a terapia e tarará. Pois bem, ela foi fazer o primeiro atendimento com esse menino, e a questão desse rapaz era paralisia cerebral com sequela de fala severa. Sequela de fala severa significa dizer assim, se a gente dissesse para ele: "Bom dia, João", ele fazia mais ou menos assim. A
queixa dele para terapia era nunca poder falar-se, porque alguém sempre antecipava a fala dele, percebe? Quando ela teve o primeiro encontro com ele, Desirê, ela entrou em pânico. Ela entrou em pânico. E aí, essa menina adotou 2 posturas fundamentais para a inclusão. Ela podia ter dito: "Olha, eu estou me formando, eu não vi nada sobre você, eu sou psicóloga da fala, blá blá blá, blá blá blá, procure outra, tá-tá-tá". Mas ela entrou em pânico e teve a supervisão dela. E aí, o que que ela fez quando ela se encontrou com ele novamente? Ela disse para ele que antes dele falar qualquer coisa, ela que ia falar, e ela teve 2 atitudes fundamentais para quem quer ser inclusiva de verdade: honestidade e humildade. Ela olhou para ele, Desirê, e disse assim: "Eu estou desesperada para te atender". Ai, meu Deus, como é que ela falou isso para ele? Falou, ela foi honesta com ele, coisa que a gente não faz com a pessoa com deficiência, né, a gente fica numa maquiagem, né, numa coisa assim, quando não é aquilo que a gente está sentindo, e a cabeça enviesa tudo. E aí para ele: "Olha, eu estou desesperada pra te atender, ninguém me ia atender você, mas vamos fazer o seguinte". Aí agora ela foi humilde, ela olhou para ele e ela disse assim: "Me ajude a te ajudar". Ele ficou 1 ano e 8 meses em terapia com ela. Percebe? Percebe que ela não precisou parar tudo, fazer uma especialização de 2 anos e defender um TCC para voltar e dar um bom dia para ele? Percebe que ela estava aberta para construir com ele? Então, inclusão começa em mim é isso, é a gente tirar da gente, das nossas entranhas, substituir as nossas concepções, os nossos preconceitos, por um desejo real e efetivo de inclusão, né. Isso não Uhum. significa sermos perfeitos, isso não significa sermos maquiarmos o que sentimos, mas isso significa, acima de tudo, ser honesto. Uhum. O que também difere bastante de quando as pessoas falam, por exemplo, que fazem inclusão por amor, né? Não pode ser só isso, não. Tem que ser e tem que entender o que significa esse sentimento com relação à pessoa com deficiência, né? Porque é o trabalho, é tratar o outro como ele deve ser tratado, é dar lugar para que essa pessoa exista, é reconhecer que eu não dou conta de algumas coisas, então que por mais que eu já tenha estudado, ou por mais que eu já tenha buscado, eu tenho as minhas dificuldades também. Então, é colocar-se neste lugar de troca mesmo com a pessoa, para que a gente possa ter uma sociedade que seja inclusiva mesmo, né? Quando eu escuto Isso. as pessoas falarem, eu trabalho com os surdos por amor. Não, tem que trabalhar com tudo por amor, né? O amor tem que nos satisfazer, a gente tem que buscar fazer as coisas com satisfação. Agora, preciso ser profissional com o surdo, e não somente gostar, tratar bem e assim por diante. Devo trabalhar bem com, no caso eu estou falando do surdo, porque é a população com quem eu mais trabalho, né? Sim, sim. Eu concordo com você, Desirê, e assim, ao mesmo tempo a gente tem um pouco de cuidado, né. Eu lembro de uma situação que eu passei certa vez, com todo respeito a qualquer tipo de crença, porque também é uma área de interesse minha na universidade, as vivências místico-religiosas, mas eu estava fazendo uma entrevista num programa de rádio, quando alguém ligou e disse que eu era um espírito muito evoluído e tarará. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, porque quando a gente se põe numa posição de um ser especial, iluminado, por trabalhar com inclusão, a gente já está marginalizando esse grupo. Tá? Uhum, Então, assim, a gente uhum, tem que ter muito cuidado. Assim,
para mim é bem objetivo. Só são pessoas que existem de uma outra maneira. Sabe, trabalho, é isso que eu passo para as crianças, é isso que eu passo para os meus filhos, né? Lojinha, eu existo falando aqui pela voz, a comunidade surda vai existir falando usando as mãos, eu existo andando com pernas, o outro vai existir andando com rodas, e pronto, sabe? É só isso. Aprove a genética, que houvesse uma mutação genética e existisse pessoas com síndrome de Down, eles só são diferentes. Agora, a desgraça inteira, como diz o paradigma da deficiência social, é que esse grupo está inserido numa sociedade que se ergueu para humanos que não são eles. Então, né, não tem problema com eles. É bacana quando a gente trabalha isso com pais de recém-nascidos com deficiência, para eles entenderem um pouco da dimensão do que estão vivendo, que nem sempre eles estão sofrendo por causa do filho com deficiência que nasceu, mas eles estão sofrendo porque a sociedade está dizendo o tempo todo, a gente não quer ter o filho. Né? E a gente está conseguindo, apesar de todo esse contexto de pandemia e sofrimento e dor, a gente está conseguindo arrastar uma sociedade hipócrita, demagoga, punida do discurso politicamente correto. A gente fica falando bonito, 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 assim, eu amo a pessoa com deficiência, eu faço tudo por eles, agora eles não frequentam a minha casa, então fica uma inclusão meio atravessada, sabe, assim, não... Inclusão, acima de tudo, ela é do nosso cotidiano, ela é do nosso dia a dia, né? Do mesmo jeito que eu vou para um cinema com qualquer amiga, por que eu não vou com uma amiga surda, com uma amiga cega? Por que eu não chamo para comer na minha casa, para participar da festa de aniversário, seja lá o que for, sabe? A gente precisa trazer essa inclusão, Desirê, para a nossa realidade mesmo, para a nossa realidade cotidiana. Só assim, a gente vai conseguir avançar, sabe? Dentro disso que tu está falando, Carla, me ocorre duas situações, né, que estão presentes na tua fala. Primeiro, um conceito de normalização da pessoa, né, do ser, como se houvesse um padrão, que todo mundo deveria estar dentro desse padrão. E o segundo aspecto, que está envolvido dentro disso que tu vem falando, é sobre o politicamente correto, né? Então, é politicamente correto ter determinado comportamento. Eu particularmente, Desirê, como te falei mais cedo, para mim o politicamente correto ele é uma desgraça na inclusão efetiva, né? Não tenho nada contra o politicamente correto, só questiono quando o politicamente correto atravessa nossas narrativas, mas não atravessa a nossa vida. Né, trabalho muito, assim, gasto muito tempo de aula com os meus alunos, desconstruindo isso, trabalhando isso, sabe, assim, ai professora, eu tenho uma amiga que ela namora um usuário de cadeira de roda, eu achei isso tão bonito, você acha isso bonito mesmo? Ai professora, eu acho bonito, você acha de verdade? Não professora, acho não. Eu não sei o que foi que ela viu nele. Pronto, vamos falar desse ponto, vamos partir desse ponto, né? Então, o discurso politicamente correto, não só para a inclusão, mas inúmeras atravessamentos sociais, ele pode ser muito trágico em nossas relações, porque o discurso politicamente correto, ele pode mascarar o que eu carrego na alma. E, por exemplo, com certeza tem professores aqui nos escutando. Não vai adiantar ter especialização, ter pós-graduação, ter cursos, ter certificados, ter formações tantas, usar uma narrativa politicamente correta, mas quando aquele aluno com paralisia cerebral severa chega na minha sala de aula, no meu íntimo eu não acredito que ele aprende, eu não acredito que o lugar dele é aquele, então não vai adiantar. Não vai, eu sinto muito que políticas públicas ainda não acordaram para, nesse caso da educação, os professores e professoras terem um lugar para se colocarem, para isso ser trabalhado. Eu me lembro, Desirê, há muito, mas tem muitos anos mesmo, tem coisa assim de uns 10, 11 anos,
de uma formação que nós fizemos aqui com um grupo de professores, e a gente foi fazendo essa espécie de arqueologia do que eu carrego em mim sobre a pessoa com deficiência. E lá pelas tantas, uma professora me chamou assim, e ela disse assim: nós somos o depositário do lixo que ninguém quer. E eu sinto vontade de vomitar todo dia que eu chego na sala de aula e esse aluno está aqui. Por favor, né? Inclusão não é caça às bruxas, inclusão é conquistar as bruxas, né? A professora que diz isso, ela não merece pedradas, ela merece ser trabalhada. Ela não tem um espaço para falar disso. Então, veja, por mais que ela tenha as especializações, ela vai lançar esse sentimento de repulsa, de asco para essa criança, percebe? E ela não é vilã da história, não existe vilão. Somos todos atores sócio-históricos. Se eu carrego uma bagagem preconceituosa, capacitista em relação à pessoa com deficiência, é porque eu fui constituído assim. E as políticas públicas já deveriam nos munir, seja saúde, educação, de espaços para a gente trabalhar isso. Então, é aí que a inclusão começa em mim, entra, Desirê, nas formações. É muito assim, a gente tem momentos muito delicados nas formações, entendeu? Assim, às vezes eu passo, a formação é de 4 horas, por exemplo, eu passo 2 horas fazendo com que as pessoas tentem falar, né? Vem todo aquele discurso pronto. Ai, professora, a sociedade é muito preconceituosa. Tá, mas vamos nos situar nessa sociedade preconceituosa, né? Ai, professora, as pessoas discriminam muito, certo, as pessoas discriminam, mas eu, né, discrimino muito, certo? E eu sempre cito os meus próprios exemplos de preconceito. É preciso dizer que a gente ainda vai passar muito tempo tendo preconceito com a deficiência. Não vamos mascarar isso, não. E eu não vejo problema, tá, gente, de ter preconceito. Agora vocês vão dizer assim, pronto, a UFBA convidou uma louca para o Congresso. Não, eu não vejo problema em ter preconceito, o problema é o que eu faço com o meu preconceito, porque preconceito todos temos. Alguns estão indo por esse caminho de maquiar, de mascarar, de usar narrativas politicamente corretas, só que com a inclusão isso não funciona. Com a inclusão é muito mais honesto você chegar e você falar verdadeiramente. Veja que bonito. Olha a diferença de vocês que são da educação. Olha a diferença de você olhar para um casal com um filho Down e dizer assim: ai, olha, seu filho é muito especial, né? Seu filho foi um presente de Deus para vocês. Eu adoraria ficar com eles, mas a minha especialização não me habilitou para ensinar para ele, então eu não vou poder ficar com ele. Olha a diferença de você dizer assim: olha, eu não sei ensinar matemática a uma criança Down, mas se vocês como pais me ajudarem, eu tento. Me ajudem, eu vou tentar junto com... Vocês conseguem perceber a diferença entre a honestidade? Vamos tentar junto, papai e mamãe. Vamos, sabe, eu vou atrás, eu vou ler, eu vou pesquisar, eu vou me preparar também. Percebe? Você nem vende para o pai e para a mãe uma propaganda que você é um ser capacitado, como a Desirê diz, um ser de amor. Gente, nada contra o amor, não, sabe? A gente só tem que ter cuidado, porque essa fala do trabalhar em inclusão por amor pode esconder muitas posturas capacitistas, né? Por amor eu não deixo aquela criança com deficiência crescer, por amor eu não dou limite a ela, por amor eu a privo da convivência com os demais. Então, às vezes, esse por amor pode ser um tanto trágico. Exatamente. E são tantas coisas, né? Porque aqui a gente está falando da inclusão do ponto de vista macro, né? Porque a gente está pensando no processo de inclusão social de uma forma geral, e a gente ainda tem também as questões da inclusão educacional, mas quando a gente fala de inclusão, não se resume apenas à inclusão no âmbito escolar, né? E sim. São muitas questões que
a gente teria que tratar no que diz respeito especificamente à questão da inclusão escolar e que talvez nem caiba aqui dentro dessa nossa fala de 1 hora, né? Deixa eu só fazer uma observação, Carla. Primeiro, eu perguntei antes aqui no chat se nós tínhamos educadores e algumas pessoas foram se apresentando, se eu não me engano, eu vi gente de São Paulo, se eu não me engano, vi gente de Minas Gerais, alguma coisa assim. Então, eu fico muito feliz pela abrangência que a gente consegue ter, está falando para bastante gente do Brasil. Outra pessoa perguntou aqui se tem, Débora Tereza Palma da Silva, pergunta se tem referências para indicar. Tenho. A tua fala vem de encontro sobre o que ela está discutindo na pesquisa de doutorado. Tá, eu não sei se talvez você até já conheça, Débora, mas tem 2 referências que eu gosto muito. Uma é O que é Deficiência, da Débora Diniz, tá? É aquele livrinho da editora Brasiliense, daquela coleção O que é. É a introdução, assim, ainda é a referência que a gente tem aqui de deficiência social, tá certo? Bem, bem gostosinho de ler e tal. E tem um outro da década de 70, mas caramba, é porque eu não estou com ele aqui, certo? É um livro chamado Os Deficientes e Seus Pais, do Léo Buscaglia. Acho que é de 76, 78. Nossa, é um livro tão antigo, mas assim, parece que o Léo Buscaglia escreveu ontem. E o bacana desse livro dele, que é uma coisa que nos preocupa muito, é que ele vai situar a deficiência no grupo familiar. E ele vai mostrar o quanto o luto do grupo familiar pode implicar no desenvolvimento sociocognitivo desse novo indivíduo, né? Então, assim, mesmo na década de 70, ele tira da deficiência a responsabilidade de uma suposta limitação, não desenvolvimento, e ele põe na sociedade essa que começa com o grupo familiar, né? Então, é um livro muito, muito denso, muito verdadeiro. Sempre que os meus alunos leem, eles se emocionam bastante, porque são 2 referências já um pouco antigas, gente, mas hoje a gente tem muita referência que para mim não diz nada, sabe, Desirê? Agora, a própria Débora Diniz, ela já tem outros artigos que são continuidade a esse estudo do que é deficiência, né? Eu sou super fã do trabalho dela, do que ela escreve, especialmente dentro da área da deficiência, e ela tem outros artigos, inclusive com outros autores também, que são muito interessantes e que vêm trazer uma perspectiva de reflexão mesmo sobre o direito da pessoa a ser deficiente nessa sociedade que a gente vive, né? Isso é muito, muito interessante. Isso, e uma outra indicação também, Débora, é se você puder estar lendo os materiais da Camila Araújo. Camila Araújo é mulher cega, é pesquisadora em psicologia e escreve muito bem sobre capacitismo, né? A discussão do capacitismo é muito importante, ela é urgente, porque inclusive muita coisa que se faz em nome da inclusão nesse país ainda é capacitismo, né? Toda vez que eu recebo um professor universitário com deficiência e eu enalteço a deficiência dele, e eu enalteço o fato dele ser deficiente e ser professor universitário, isso é capacitismo, né? Isso está embutido na minha narrativa que eu não acredito que aquele sujeito possa estar ali, sabe? Eu fico me perguntando, Desirê, quando é que a gente vai chegar ao momento em que as pessoas com deficiência, elas entrem e saiam dos mais variados ambientes, do acadêmico à padaria, sem que a gente mencione o que lhes falta, né? Que necessidade nós sem deficiência temos de, sabe, de marcar assim, olha, corre lá no auditório tal, é um professor doutor cego que está falando.
poxa, até quando a gente vai viver sobre essa exaltação do que lhes falta, né? Então vamos trazer para uma realidade da totalidade deles. Eu tenho uma experiência cotidiana bem rapidinho, Desirê, bem bacana. Eu tenho um grande amigo de Recife, ele é cego. Nós temos uma relação muito forte, porque ele tem um impacto muito grande. O tempo que eu tenho de inclusão é o tempo que eu tenho que o conheço. Então, ele impactou profundamente o meu trabalho. E ele é muito grosseiro mesmo. Ele está fazendo uma palestra, você faz uma pergunta, ele te dá um coice. Ele não te dá uma resposta. E uma vez a gente estava no aeroporto esperando um voo, voltando de um evento, pela relação que eu tenho com ele, eu comecei a questioná-lo, assim, mas meu amigo, você se percebe, tu não percebe porque tu não vê, né, as caras no auditório cada vez que tu dá uma resposta, mas tu não acha que tu chega a ser grosseiro? Eu devia ter ficado calada, Desirê, porque ele olhou para mim e disse assim, Dani, só eu sei o que é ser tratado o tempo inteiro pelo que me falta, não pelo que eu sou. Olha, sabe, gente, e deve ser um saco, Desirê. Deve ser um saco você entrar numa loja para comprar uma roupa, aí fica, não, você é cego. Nossa, o que foi que aconteceu? O que aconteceu com seu filho? Caramba, eu como sou uma pessoa muito difícil, eu não sei se eu teria a paciência que muitos dos meus amigos têm, né? Até quando? Até quando a gente vai ficar? E quando a gente precisa ficar trazendo essa falta, Desirê, ela é uma denúncia de que a gente não sabe lidar com esse diferente. Exatamente. Por isso que a gente precisa trazer. E muitas vezes substituem, assim, de uma forma muito clara, o nome da pessoa apenas pela característica, não é? Perfeito. Então, assim, descaracteriza a pessoa completamente para que ela seja apenas qualificada socialmente a partir da característica física ou da característica sensorial que ela tem, né? A gente há pouco estava numa outra mesa em que nós estávamos conversando a respeito de Libras na área da saúde, né? E o quanto isso, o quanto é importante que o profissional de saúde saiba Libras, para que ele possa, ele mesmo, dar o atendimento para o seu paciente surdo, sem que precise de mediador, sem que precise de alguém da família ou do intérprete, quer dizer, para que o próprio paciente possa receber a informação e fazer as suas próprias reflexões a respeito do seu cuidado. É como se a pessoa com deficiência não fosse capaz de cuidar dela sozinha, sempre dependesse de outra pessoa para estar à frente desse cuidado, né? Mas dentro disso, sim. Dentro dessas questões, Carla, e do projeto Inclusão Começa em Mim, quais ações o projeto desenvolve dentro da universidade? E quando tu fala de formação, que tipos de formação o projeto oferece? Como é que é isso? Perfeito, pronto. A gente tem a formação, né? A própria formação que leva o nome do projeto, a formação Inclusão Começa em Mim, onde a gente trabalha isso, Desirê, a gente senta para se acessar, para conversar sobre preconceito. E não é fácil. Não é fácil, assim, eu pego grupos, agora na modalidade virtual também, a gente pega grupos, assim, extremamente travados, assim, que eu tenho que ficar, gente, aqui é permitido ter preconceito, vamos sair do armário, vamos se assumir, porque se a gente não trabalha isso, a gente vai colocar, principalmente na nossa atuação profissional, quer em saúde, quer em educação, principalmente, a gente vai colocar isso lá para eles, sabe, diante dessa relação, diante desse encontro. Então, a gente tem a formação Inclusão Começa em Mim. Essa formação, ela atende instituições parceiras, os próprios setores da universidade, escolas, prefeituras, secretaria de saúde, comunidade em geral, associação de bairro, polícia, o que você imaginar que solicita a formação Inclusão Começa em Mim, a gente faz, e agora que está na modalidade online, a gente faz também, eu posso depois deixar o e-mail do setor, porque
porque caso alguém queira, a gente faz Ótimo. tranquilamente com todo prazer, Uhum. certo? Temos também o Saúde em Libras, né, que você já participou do primeiro congresso, é uma proposta também da gente discutir a saúde, é uma proposta que a gente reúne a comunidade surda, deixa com eles a experiência, a fala deles, o desejo deles de ter uma saúde, e saúde não apenas no âmbito médico, hospitalar, mas saúde que vai desde um casal surdo que está em lua de mel e vai para um hotel e precisa ser bem tratado na sua língua, né, até um casal que vai ter bebê e que precisa ser bem assistido quando chega a hora do parto. Temos também o Sentindo na Pele, que é um outro projeto que a gente faz nos eventos da universidade, onde a gente faz meio que uma brincadeira, uma descontração, de pedir para o pessoal sentar em cadeira de rodas, experimentar usar vendas em bengalas, conversar em libras, libras táteis, e como é que as pessoas se sentem. A gente até, o slogan do Sentindo na Pele é experimente quão tranquilo é ser deficiente. A gente tenta desconstruir essa ideia, ai, que horror, sentar numa cadeira de roda. Não, a cadeira de roda ela não aprisiona, a cadeira de roda ela liberta, né? Para muitas pessoas com deficiência motora Verdade. severa, se ela não tiver a cadeira de roda é pior, ela vai ficar, aí sim ela vai ficar presa numa cama. Então a cadeira de roda ela liberta, é bom a gente ter essa compreensão. Uma criança pequena que usa a cadeira de roda tem para ela a função que as pernas têm para o meu filho. Então não dá para enxergar isso como uma prisão, uma condenação. E por fim a gente tem, deixa eu ver o que eu já falei, a formação, inclusão, sim, e aí o xodó, né, também do programa Inclusão Começa em Mim é o Inclui Kids, onde a gente leva os princípios básicos de inclusão e acessibilidade para crianças de 4 a 10 anos. E é incrível, eles têm uma perspectiva maravilhosa, eles aprendem, eles captam rápido, eles como seria bom, Desirê, se a gente fizesse inclusão ao molde das crianças, né? O que tem que perguntar, eles perguntam, eles são muito espontâneos, eles são muito naturais, né? É uma pena que nós estamos tão marcados, e o que é pior, não é só que estamos marcados, é que não sabemos lidar com a bagagem que carregamos e fazemos o pior, escondemos, camuflamos e continuamos perpetuando uma sociedade excludente. Então, assim, em linhas gerais, o Inclusão Começa em Mim é isso, a gente defende mesmo. Na universidade eu bato muito que a inclusão começa da portaria à reitoria, a inclusão diz respeito a todos os atores, o moço da portaria, o vigilante, a recepcionista, precisam saber de inclusão, porque temos alunos, temos colegas com deficiência, temos a comunidade que frequenta a universidade, né? Então, é essa inclusão que a gente fala. Agora, uma coisa, Carla, que eu fico perguntando, assim, quem são as pessoas que procuram, né, o projeto? São mais educadores, profissionais da saúde costumam procurar o projeto para ter essa formação? Eu conheço muito bem o braço do projeto, que é o Saúde em Libras, né, e sei da grandiosidade que foi, mas foi um evento e que a gente está na torcida de que ele volte a acontecer esse ano. Com fé em Deus. Com fé em Deus vai acontecer. Esperamos muito, porque mobiliza os estudantes, né? Um tipo de evento que mobiliza estudante, mobiliza diferentes ações no Brasil todo, e que dizem respeito não só ao processo de inclusão, mas o processo formativo de todos os profissionais de saúde também, né? Então, assim, quem são os profissionais ou as pessoas que buscam o projeto, né? Inclusão Começa em Mim.
A gente tem, Desirê, os mais variados parceiros, sabe? O ano passado mesmo a gente fez a formação Inclusão Começa em Mim com um grupo para nós muito caro, que foi com um grupo de promotores de justiça do estado aqui de Pernambuco. Então a gente tem desde instituições, outras universidades, instituições parceiras, a Polícia Militar, a gente também já fez com a Polícia Militar, inclusive fizemos a formação Inclusão Começa em Mim com um grupo de comandantes da PM da Bahia, foi muito importante para nós fazer. Então, temos sim uma rotatividade que muitas vezes até nos surpreende. As secretarias de Educação e Saúde nos procuram, até porque é assim, Desirê, quando alguém nos procura, às vezes a gente recebe solicitação, professor, eu queria fazer uma formação em inclusão, eu queria fazer uma formação em acessibilidade com os nossos colaboradores, com o nosso grupo de trabalho. Antes de qualquer coisa, a gente faz o Inclusão Começa em Mim. Eu não consigo imaginar as pessoas fazendo libras sem entenderem o papel delas na inclusão. Então, a gente vai primeiro para a formação Inclusão Começa em Mim, trabalhar todas essas questões, trazer essa perspectiva, e aí só depois a gente faz formação em libras, a gente faz formação em audiodescrição também, né? Mas a gente, graças a Deus, a gente tem uma procura interessante e diversificada nesse sentido. Sim, entendi. Eu queria pedir para o pessoal colocar aqui na tela o e-mail do projeto, por favor, porque a professora Carla está compartilhando aqui com a gente. É interessante de saber, Carla, porque assim a gente precisa assim preparar todos os setores da sociedade, se a gente quer uma sociedade inclusiva. E um outro detalhe que eu sempre falo é que se a gente fala de uma sociedade que a gente precisa reforçar tanto a necessidade de ser inclusiva, é porque a gente identifica que ela é completamente excludente. Então, qual é o papel que eu tenho também nessa sociedade excludente, né? Então, não é só eu me ver como uma pessoa que promove inclusão, mas o que é que eu faço que também exclui outras pessoas, né? Que comportamento é esse que socialmente a gente tem também? Isso, perfeito, Desirê. Eu acho que isso casa. Eu estou vendo aqui no chat o Ícaro Augusto, ele colocou assim: como posso mudar o meu ponto de vista de enxergar o próximo? E a Elisete Bispo também colocou assim: é desesperador não saber lidar com esse público. São essas narrativas que me cativam. Elisete, é desesperador sim, querida, e vamos sair do armário, sabe, Ícaro, e vamos nos assumir. Agora, tem uma coisa, prestem bem atenção. Somos preconceituosos? Estamos numa sociedade capacitista? É fato. Muitas das nossas narrativas e ações furtam direitos da pessoa com deficiência, furtam. Eu não posso fazer do meu preconceito um canal que legitime a exclusão. Percebe? Então, a honestidade é tudo. Lembra do exemplo lá da minha aluna? A honestidade é tudo, sabe, Elisete? Dizer para uma família, o problema é que a gente está num politicamente correto falso, tão cruel, tão enraizado, tão autoritário em nossas vidas, que eu prefiro usar de uma narrativa demagoga e hipócrita, do que dizer assim: chama o pai, chama a mãe, e como você pôs aí, Elisete, muito bem, eu gostei muito da palavra que você botou. Por que eu não posso chegar para um pai e para a mãe e dizer assim: olha, eu estou desesperada com o filho de vocês na minha sala de aula, porque eu não sei ensinar para ele, mas eu não vou parar aí. Percebe? Mas eu não vou dizer assim, então leva ele de volta para casa.
Desculpa, eu vou me emocionar, porque eu sempre me emociono e eu também me recuso a pedir desculpa porque me emociono, porque a emoção nos constitui, né? Mas eu posso dizer: olha, pai, olha, mãe, eu estou desesperada por estar com teu filho, mas eu quero aprender. Se vocês me ajudarem, eu quero incluí-lo, eu quero vencer a mim mesma. Sabe? Isso é inclusão efetiva, isso é inclusão de fato, que não tem nada a ver, repito, com formação técnica, é inclusão de alma, é compreender que se eu tivesse no lugar daquele sujeito, daquela criança, daqueles pais, como é que eu queria ser tratada? O que é que eu queria que fosse feito por mim? Eu sei que a gente já está finalizando, Desirê, eu queria contar uma experiência. Infelizmente. Eu queria contar uma experiência muito, muito forte para mim. A maior lição que eu trago na minha alma, na minha existência de inclusão, não veio da academia, não veio da publicação de trabalhos científicos. Eu estava no interior da Bahia, onde mora minha sogra, e ela nos pediu para fazer uma visita a uma amiga dela. E ela disse: "Você vai gostar de passar uma tarde com essa minha amiga na roça?" Aí eu disse: "Por que que eu vou gostar?" Ela disse: "Porque ela tem um filho doido, e você não gosta desse povo?" Eu adoro essas Ah, exemplificações, Desirê. Eu adoro. E aí quando a gente entrou no carro, né, eu fui pensando assim: "Meu Deus, o que é um filho doido na roça, no interior? O que que vem lá?", né. E então, nós quando chegamos nessa roça, logo que a gente parou o carro, um rapazinho muito magrinho, todo molhado, se aproximou da gente. Eu imaginei logo que aquele seria o filho doido, né, Desirê. E aí uhum. eu sou do jeito que eu sou, né, eu desci do carro, eu já fui tentando abraçá-lo, e aí ele se recuou. Quando ele recuou, eu disse: "Pronto, o filho doido é esse". Ele já tinha levado um banho de água gelada, porque ele estava muito agitado antes da gente chegar, e aí a gente foi conhecer a casa muito simples, a família muito simples. Desirê, esse menino, de 15 anos, ele começou a fazer isso aqui, ó, prestem bem atenção, vocês que estão me ouvindo. Ele começou a fazer isso. Minha amiga, não me pergunte o que é que foi, mas veio um troço, assim, de outra dimensão, que lá pelas tantas eu fiz isso também. E aí nós começamos. Nisso, o meu filho mais velho, Miguel, ele perguntou: "Mamãe, por que que vocês estão batendo palma?" Eu disse: "Porque a gente está conversando". E aí eu quis testá-lo, sabe, Desirê, só tinham se passado 10 minutos, eu bati palma 2 vezes. Quando eu bati palma 2 vezes, ele parou. Eu nem sou analista do comportamento, mas era um repertório já adiantado para quem tinha acabado de se conhecer. E aí eu voltei e bati uma vez só. No que eu bati uma vez só, ele recomeçou. E a gente saiu da casa e foi sentar no alpendre da casa. Uhum. E ele sentou um pouco próximo a mim, mas de costa para mim, e a gente continuou nesse diálogo. O meu esposo, inadvertidamente, a uns 2 metros de distância, ligou o celular e começou a filmar. Quando ele fez isso, esse rapaz saiu imediatamente de onde ele estava sentado e foi sentar do outro lado da casa, como se dissesse: "Não faça isso, eu não quero ser filmado". Uhum. E naquela tarde, para encerrar minha fala, o doido da roça me ensinou que todo humano tem uma via de acesso. Claro. Uhum. Todo. Sabe, Desirê, foi incrível, foi uma das experiências mais fortes que a minha existência carregou. Doeu muito a minha alma, porque eu suspeitei de um autismo leve, de Hum. alguém que, por questões também financeiras e culturais, apanha, toma mais de 15 ansiolíticos para poder dormir, sabe, um histórico muito triste, mas que existência, sabe, Desirê, que existência, que lição
aquele doido da roça me ensinou naquela tarde, né. Então, o seu aluno, o seu paciente, ele tem uma via de acesso, o preconceito, a perspectiva excludente está toda conosco. É bom que vocês estão nos ouvindo entendam que não tem nenhum problema com a pessoa com deficiência, não tem nada de errado com ela. O errado é que ela está numa sociedade errada para ela. Tá, então, assim, quando o professor chega desesperado para mim e diz: "Professora, não aprende", não, não vai aprender porque nós ainda usamos metodologias arcaicas, nem as crianças sem deficiência estão dando conta de nossos métodos, né. Então você pega uma criança que não é visual, como é que ela vai aprender? Se ela está dentro imersa no método de ensino visual, se a crueldade, Desirê, que é feita com nossas crianças surdas, É, o desrespeito à sua acuidade linguística, visual, uhum, né, uhum, gestual, a imposição de uma língua que não lhe chega, vão compreendendo a crueldade que nós fazemos, não é para ninguém uhum. se sentir culpado, porque eu estou vendo aqui todo mundo arrepiado, emocionado aqui no chat. Não é isso, mas a gente precisa botar a cabeça no travesseiro daqui a pouco e dizer assim: "Eu quero fazer diferente. Isso, Eu não quero ser canal de preconceito, e se eu ainda tenho um preconceito, eu quero me assumir", sabe. E eu quero dizer para vocês que vocês estão diante de uma pessoa preconceituosa, eu vivo cometendo gafes, Desirê, lá no setor a gente chama isso de micos inclusivos, né, para vocês terem ideia, eu tenho um colega cego, trabalha conosco, um amigo, uma pessoa querida. Um dia, Desirê, eu parei o trabalho e eu perguntei para ele assim: "Miltinho, você já conheceu fulano, fulano, fulano?". Antes que eu terminasse de falar, uma colega do setor disse assim: "Eu não acredito não, professora. Qualquer um de nós podia perguntar isso a ele, menos você". "Desirê, amiga, eu elenquei todos os cegos aqui da região e perguntei se ele já conhecia, porque se ele é cego, ele é amiguinho de cego". dos cegos. Percebe? Então isso É, tá na gente. Aí a gente cai na risada, eles tiram a maior onda comigo, sabe, a gente ri, a gente está em processo. E a gente não pode esconder isso, a gente não pode camuflar, porque o preconceito exatamente. escondido, ele salta pelos nossos olhos. Isso. Carla, infelizmente a gente completou uma hora de fala e nós temos que encerrar. Uma coisa que é importante, que fica muito claro para mim de tudo que tu fala, né? E também pegando um pouco dos comentários das pessoas que nós temos aqui no chat, é que assim, a gente precisa racionalizar também o nosso papel social para transformar a sociedade e a gente se tornar inclusivo, né? Então, assim, é a gente olhar para as coisas de uma forma diferente e tomar posição dentro disso. E não só ficar, oh, que lindo, olha que superação, olha que, como é que consegue? Nossa, eu nunca imaginei que pudesse. Né? Então, assim, a gente precisa racionalizar essas questões, rever e se colocar em um lugar proativo pela comunidade. Eu vou pedir, então, que tu faça que tu coloque tuas palavras finais e depois eu venho, então, só para te agradecer e agradecer a todos. Tá, eu quero agradecer também, mais uma vez a você, a todos os participantes, a Helena e o Rodrigo que estiveram conosco, e só dizer isso, sabe, Desirê, inclusão começa em cada um de nós, inclusão é cotidiana, inclusão é uma mentalidade frente à vida, pronto, né, Uhum, inclusão não é só técnica, não é só título, não é só certificado, inclusão é uma mentalidade frente à vida. As pessoas acham que eu tenho filhos com deficiência, infelizmente Deus não me deu essa graça, eu desejei muito, porque
na minha existência foi o contrário, né, eu já tinha 20 anos que trabalhava com inclusão quando eu tive meu primeiro filho. Então, por exemplo, não é novidade para a comunidade surda do desejo que eu tinha de que pelo menos um dos meninos fosse surdo, né, isso era um desejo muito grande que eu tinha, mas Deus não quis assim. Mas essa inclusão, ela diz respeito ao fato de olhar para a gente sem deficiência, e dizer assim: "Por que que a pessoa com deficiência não tem direito a tudo que eu tenho?". Se eu tivesse no lugar dela, né, se fosse eu que toda vez que sentasse no restaurante, tivesse que explicar que cego toma cerveja, que surdo pode pedir um drink, sabe, como é que eu queria ser tratada, Uhum, né. Então, uhum. destina para eles o que tu queria se tivesse no lugar deles. Exatamente. Carla, muito obrigada mesmo por compartilhar conosco desse momento aqui no Congresso. A UFBA te agradece. Agradeço muito a todas as pessoas que estão assistindo, né, que a gente possa ter um espaço de diálogo cada vez mais profícuo, né, que a gente possa ampliar essa discussão a respeito das práticas inclusivas e de que elas começam realmente em cada um de nós. Agradeço muito a equipe técnica que está por trás, colaborando com a gente. Eu não dei conta de ler os comentários, então o Rodrigo e a Helena foram trazendo os comentários para a gente. Muito obrigada, vocês foram fundamentais, porque ou eu olhava os comentários, ou eu dava conta de conversar com a Carla, e aí, claro, eu não ia fazer outra escolha a não ser conversar. Muito obrigada ao Davi e à Lisandra, pela participação fundamental de vocês aqui, tornando essa mesa acessível para as pessoas surdas. Em qualquer tempo, esse vídeo estará disponível no Facebook, no YouTube, então estará disponível para os surdos poderem assistir num outro momento em que for conveniente. Gente, muito obrigada, Carla, muito obrigada. Um beijo grande para ti, viu? Um abraço para todos que estão aqui conosco e até um próximo encontro. Muito obrigada mesmo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Porque no corpo maior que a alma, porque no corpo maior que a alma, maior que a alma. E os raios que os juntem, e jamais se percam diante da poeira, porque no corpo maior que a alma está a cegueira do surdo mal batido coração. E o que o seu rastro divulgue é brincadeira, saltitando na mata rasteira à procura de tesão. Mas o teu corpo poeta revela a asneira do geométrico abstrato ferrão. Sinta-se aberta ao ser picado pela abelha, pela lasca do caco de telha, pela perplexa rosa da paixão.